Boa noite, irmãos. Boa noite. Culto da família é um culto festivo, é um culto alegre, né? Porque família é bênção do Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu sei que de repente você lembra da família, você lembra da sogra, você pode ficar aborrecido, né? Como diz o ditado, feliz era Adão que não tinha sogra, né? Mas eu não posso falar isso porque eu sou muito feliz com a minha sogra. Minha sogra é uma bênção. Mas eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, nós vamos até o verso 25. Diz assim o texto: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aí. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, adorando e exaltando o Teu santo nome. Pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco, agora através da Tua palavra, que encontre guarida no nosso coração e que venha alcançar as famílias aqui representadas e também aquelas que nos veem pela internet, Senhor, porque família é projeto do Senhor e é desejo do Senhor que andemos em harmonia segundo o Teu querer. Pedimos que uma vez mais o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, e nós como servos nos colocamos diante do Senhor em posição de humildade para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, o som está ótimo, tá? Só a minha voz mesmo está um pouco ruim, mas o som está perfeito. Esse texto relata um momento sublime da criação, a formação da mulher a partir da costela do homem, do Adão. Deus fez com que o homem pegasse no sono, com que o homem adormecesse, tirou-lhe a costela e fechou aquela parte com carne. Transformou aquela costela em uma mulher e trouxe aquela mulher e entregou ao homem. E confiou-a para que o homem cuidasse dela da maneira devida. Um presente entregue ao homem com a responsabilidade de cuidar e daquela mulher de fazer uma parceria que fosse uma auxiliadora, uma ajudadora, para que o homem em tudo fosse bem-sucedido e enquanto casal também fosse bem-sucedido. Adão, como qualquer outro homem em início de namoro, quis fazer a sua graça e lançou logo o seu poema e disse assim: Afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E logo já lançou o seu poema. E de repente você que está aqui nessa noite, qual foi a última vez que você falou um poema para sua esposa? Qual foi a última vez que você fez o elogio, que fez a sua graça? A última vez que eu fiz o poema, a última e única vez, foi quando eu me casei. Olha quanto tempo tem isso, que eu fiz um poema para minha esposa.
Mas Adão, no início de namoro, é assim mesmo. A gente quer ser galanteador, a gente faz aquela graça, faz um poema, mas por mais que você não seja um poeta, hoje em dia você digita no Google lá poema e você pode também mandar para sua esposa e vice-versa. O importante é a gente agradar em todo o tempo e não somente no início do namoro. Esse texto, ele traz consigo parte do 6º dia da criação. E o que chama a atenção é o verso 18. Olhe comigo aí na sua Bíblia. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Deus estava sempre atento naquilo que ele criava e sobre o que ele criava. E tinha que ser sempre algo bom. Tudo que Deus faz com excelência. E quando ele vê Adão sozinho, sem ninguém, ele percebe que aquilo não era bom. Por isso ele diz no verso 18, não é bom que o homem fique só. Não tinha ninguém para falar 20.000 palavras diárias, não tinha ninguém para ser auxiliadora de Adão, não tinha ninguém para ser a sua parceira, ninguém para ser a sua companheira, para somar e analisar as atitudes e decisões que deveriam ser tomadas no dia a dia. Por isso, Deus providencia Eva para Adão. Porque decisões tomadas em conjunto, dentre um casal, em um consenso, tendem a ser decisões mais assertivas. Se você tem por prática no seu casamento tomar decisões individualizadas, você tem mais chances de ser suscetível ao fracasso, maiores possibilidades de fracassar. Então, havendo alguém que te ajude, que te acompanhe, que some com você, as chances de se obter êxito é muito maior. Então, Adão foi presenteado com Eva para ser a sua ajudadora, a sua companheira, a sua parceira. Mas preste atenção nessa palavra bom, que Deus menciona no 6º dia. Ele menciona que ainda não está bom, porque o homem estava só. E quando nos debruçamos no capítulo 1 sobre a criação de todas as coisas, é possível perceber, e acompanhe comigo na sua Bíblia, no verso 3 do capítulo 1, diz assim: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. No verso 10, após fazer a separação entre a terra e os mares, Deus afirma que aquilo era bom. No verso 18, depois de declarar a criação dos luzeiros, um para governar o dia e o outro para governar a noite, o texto diz que Deus viu que aquilo era bom. Deus viu que aquilo era bom. No verso 21, quando criou os animais marinhos e que rastejam e as aves, Deus disse que aquilo também era bom. Agora, no 6º dia, no verso 24, Deus dá continuidade à criação, faz os animais domésticos, ele faz os répteis, e então se dá a criação do homem. Isso no verso 26 e 27. Mas o texto relata de maneira muito breve a criação do homem nesse contexto. O Senhor vai especificar um pouco mais quando nós lemos aqui no capítulo 2, do verso 18 em seguinte. E aí a gente percebe como se dá a criação do homem e da mulher. Deus percebe que tudo que ele criava era bom aos seus olhos. Mas quando ele chega no 6º dia, ao invés de concluir e dizer que era bom, ele para e ele percebe que não é bom que o homem esteja só. No 6º dia, ele já havia criado os animais domésticos, já havia criado os répteis, o homem já havia sido criado, mas Deus não pode concluir a sua criação, porque não está bom, porque aquilo que haveria de ser criado ainda não foi. Após Deus criar a ajudadora, a companheira, a parceira de Adão, após Deus criar a mulher, é possível perceber no verso 31 do capítulo 1, que diz assim: e viu Deus que tudo quanto tinha feito,
e eis que era muito bom. Aquilo que era somente bom agora se torna muito bom, porque a criação está completa. E aquilo que faltava foi criado, que era a mulher, para que o homem não permanecesse mais só. É como se Deus olhasse e imaginasse: se eu deixar esse camarada sozinho, não vai prestar. Se eu deixar Adão, ele vai fazer besteira. Eu vou providenciar alguém para que ele não ande só. E aquilo que não estava bom se tornará muito bom. E Deus finaliza o sexto dia de maneira apoteótica. Finaliza o sexto dia com chave de ouro, criando a Eva, criando a mulher. E Deus dá uma orientação importantíssima no verso 24 do capítulo 2. Ele diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à mulher, e serão ambos uma só carne. Vou ler de novo. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eles serão um só, uma única pessoa, através dessa união magnífica criada por Deus, para que o homem e a mulher caminhassem juntos, porque aquilo era algo muito bom. Mas, infelizmente, não é o que nós temos visto. Sobretudo nos dias atuais, potencializados pela pandemia, devido ao fato da hiperconvivência do casal dentro da casa, onde os ânimos estão exaltados, onde aquele caldo que estava para derramar acaba sendo despejado um no outro, através de ignorância, da indiferença, através das grosserias, e a animosidade entre o casal cresce e acaba gerando a falta de diálogo, a falta de empatia, a falta de maturidade entre os cônjuges, que acaba gerando e neutralizando e anestesiando o amor e o discernimento do casal. E, infelizmente, muitas vezes causando o divórcio. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Eu separei um pequeno vídeo que traz a reportagem tanto da TV Record quanto da TV Globo, falando um pouquinho sobre a atualidade nesse período de pandemia, onde potencializou os números de divórcio. Pode passar o vídeo. Renato e Cristiane Cardoso são especialistas no assunto. Os dois são palestrantes, conselheiros matrimoniais e apresentadores do programa A Escola do Amor. Eles fazem questão de afirmar que a pandemia não é fácil, mas problemas no relacionamento talvez já existissem. Você teve que ficar com aquela pessoa dentro de casa, né? E agora aqueles problemas não davam mais para ficar debaixo do tapete. Agora estão para fora. E aí você começa a ter que chegar à conclusão de que vocês estão cheios de problema e vocês não sabem como lidar com aquilo. O fenômeno também acontece em outros locais do mundo. Uma das maiores empresas de fornecimento de documentos jurídicos dos Estados Unidos percebeu um aumento de 34% nos divórcios extrajudiciais desde o início da pandemia, em março. Segundo Renato Cardoso, é possível aproveitar o isolamento para fortalecer o casamento. Procurar minimizar esse momento que está sendo difícil, cada um enfrentando sua própria luta. Às vezes o casal passou um baque financeiro, está passando por uma dificuldade. Então não é hora de cobrar, de acusar, de ficar lamentando. É hora de encorajar, de levantar, de sentar, fazer um novo orçamento, pensar nas finanças, como vocês vão ajustar as finanças de vocês para passar por esse momento, porque a boa notícia é que vai passar, já está passando. E entender que o problema, ele é uma forma de você mostrar o quanto você ama, o quanto você quer ficar com aquela pessoa. O amor. Eu não tenho dúvidas que você é a mulher da minha vida. Eu te amo demais. A gente emoldura o sentimento, espalha ele pela casa. Vidas e mãos entrelaçadas, até que veio a pandemia.
foi acumulando muita coisa, né? Foi juntando tudo. As novas preocupações e o confinamento impuseram uma rotina que muitos casais não suportaram. Eu ajudei ele, né, com as despesas de casa, eu estava mantendo tudo. Sozinha, eu falei, não vai dar mais. Ele é o Luigi, com quem a Dila vivia havia 5 anos. Eu comecei a retomar algumas atitudes minhas de época de solteiro, praticamente. E ela estava precisando de mim bastante para outras coisas e eu não estava chegando. Dentro de casa tudo reclamava, tudo. Fui tentar conversar com ele, não tinha diálogo, não tinha conversa. É que você que está estressada, você que é sem paciência. Só de um olhar para o outro dentro de casa, estava dando choque. Dila desistiu e buscou ajuda para dar um ponto final na relação. Essa disputa chegou totalmente no checkmate, que foi onde eu procurei o advogado para separar. Ela chegou muito nervosa, querendo falar tudo ao mesmo tempo. Eu falei com ela, calma, respira, eu tô aqui para te ajudar. E aí ela foi narrando o dia a dia, falando que o Luigi tinha perdido o emprego, que eles estavam amargando um acúmulo de dívidas, que ele passava mais tempo bebendo com os amigos do que com ela em casa. Conflitos, tristezas, desamor. Quantas histórias não resistiram à hiperconvivência dentro de casa? Segundo o Colégio Notarial do Brasil, os pedidos de divórcios extrajudiciais registrados nos cartórios de todo o país cresceram 16% na comparação entre julho de 2019 com julho deste ano. Nesse momento em que os casais têm que estar mais tempo dentro de casa, convivendo, dividindo tarefas, né, trabalhando de casa, algo está acontecendo e esse algo possivelmente está gerando esse aumento no número de divórcios e separações. E aí, todo mundo em casa, geralmente espaços menores, né? Bom, como é que a gente faz agora para se organizar? E onde fica a escola das crianças aqui dentro de casa? Vai ficar onde? Enfim, trouxeram para dentro de casa questões que parecem simples, mas que a gente sabe que, se não estão bem articuladas no casamento, são geradoras de estresse. Não foram só as separações que dispararam na quarentena. Muita gente quis saber mais sobre o assunto. Na internet, as buscas por como entrar com um pedido de divórcio aumentaram 3.750% nos últimos 6 meses. E termos relacionados ao tema tiveram um crescimento vertiginoso, mais de 5.000%. Fabiana faz pós-doutorado em psicologia nos Estados Unidos e desenvolveu uma espécie de sessão de terapia coletiva. Elaborou uma pesquisa com mais de 50 casais, entre americanos e brasileiros. A gente propôs um conjunto de exercícios e atividades baseado em 3 pilares, que a gente chama de consciência, coragem e amor. E ao longo de 2 horas, eles faziam esses exercícios que tinham por objetivo fazer com que eles estivessem mais atentos um ao outro na relação e mais próximos ao parceiro ou à parceira. O Diego e a Débora achavam que não tinham problemas no relacionamento, até participarem da pesquisa. Todo mundo fica em casa o tempo todo, a gente acaba conhecendo, né, partes que a gente não conhecia. Sempre tive um temperamento bastante esquentado, explosivo mesmo, e admitir isso para mim mesmo é a parte mais importante. A gente acha que não tem problema nenhum, né? Acho que esse é o grande erro, né? É aí que as coisas desandam. E o amor é vencido pelo cansaço. A pandemia é só a gota d'água que faltava para o copo transbordar. O jogo vira, o clima azeda e a vida a 2 dentro de casa se torna insuportável. Quem era parceiro vira adversário e de repente o casal se vê como num ringue, em lados opostos, ora se atacando, ora se defendendo, e o relacionamento vai a nocaute. Só briga. Acabava que um atacava o outro, porque ele vinha para conversar, eu já vinha com 7 pedras na mão. Eu não queria mais conversa. E só foi piorando a situação. Essa relação está na UTI.
Essa relação precisa de cuidados. O Instituto do Casal em São Paulo fez uma pesquisa com 700 pessoas para descobrir quais eram os maiores causadores de brigas entre os casais entre junho e julho deste ano. Em terceiro lugar, o excesso de críticas. Essa pandemia, ficamos 4 meses dentro de casa. Você reclamando das mesmas coisas. O segundo motivo mais comum em discussões, a divisão das tarefas domésticas. E no topo do ranking, o celular, o intrometido mor na vida conjugal. Celular foi a terceira pessoa. Eu achava desaforo, porque o meu eu tava lá postando meu trabalho. E ele não. Ele tava assistindo os vídeos dele e a gente claramente só desconfia, né? A gente não pensa nada de bom. Aí começa o pé de guerra novamente. A vontade que dá é de pegar o celular e jogar ele pra parede e sumir com o celular da frente. Mais um motivo que fez a Dila pedir pra sair. Ele não vai procurar separar, então quem vai procurar sou eu. E o meu chão, ele se abriu. Porque eu vi ali que realmente iria acabar. Imaginava alguma coisa relacionada com separação, não as vias assim que ela chegou a fazer, receber ligação da advogada. Para mim, ali eu falei, caramba, cara, eu tenho que ver o que eu vou fazer agora. Luciana, a advogada, propôs uma trégua ao casal. Eu falei para que eles voltassem para casa, amadurecessem essa decisão e que, se ela fosse definitiva, que ocorresse de maneira consensual. Ela percebeu que havia uma brecha para salvar a relação. E foi aí que tudo começou a mudar. Luíde começou a manter um contato diário comigo através do WhatsApp. O que eu posso fazer de diferente para reconquistar a minha mulher? Partiu dele. Partiu dele. E ele fez. Teve declaração no espelho. Bom, gente, vou deixar aqui um recado pra mulher da minha vida. Olha que mensagem mais fofa que ele deixou hoje. Nunca fez isso. Amor marcado na pele. Agora tá eternizado aí, né? Eu já sou apaixonado com a tatuagem. Aí eu cheguei fiz a surpresa, filmei pra ela. Chorou, difícil ver ela chorar. Porque eu senti que era o momento de fazer, tinha que ser aquele momento. Se tem uma mulher dura na queda, é aquela Dila. Eu não tava acreditando muito, não. Falei, tá fazendo isso aí porque ficou com medo da separação mesmo, né? Mesmo desconfiada, a Dila foi se vendo diante de um novo Luíde. Um dia eu falei com ele, você tem certeza que você tá querendo isso pra sua vida mesmo? A resposta caiu do céu. Ai, meu Deus, que lindo! Quer casar comigo? Quer. Sabe que tá parecendo que vocês se conheceram tem um mês? Mas tá igualzinho. Se todos os casais tivessem uma segunda chance, eu acho que evitaria muito o divórcio. E você já garantiu esse amor de volta. A emoção do Luíde, que veio em forma de eu venci, eu consegui reconquistar o que sempre foi meu. E a Dila, feliz em ter de volta o Luíde que ela conheceu e que vai seguir com ela, sendo melhor a cada dia. Amor é mais malhação do que inspiração. Amor é, vamos lá, vamos atentar, vamos trabalhar para que essa relação dê certo. Eu posso ter errado no meio desse caminho, mas eu precisei tomar esse baque aí para mim entender que eu preciso de você caminhando do meu lado. Então você é a dona do meu coração, a dona dos meus sentimentos, eu quero ficar o resto da vida com você. Não, a gente voltou a ser um time, uma família, para jogar junto, para sempre. Sim, obrigado. Separa o slide para mim, por favor. A gente viu uma história, essa reportagem foi editada, até pela minha amiga Valda, minha irmã Valda. Editei aquilo que era mais importante. Tem outras partes também dessa reportagem, tanto da Record quanto da Globo. O interessante é que esse casal teve um final feliz. Eles tiveram a oportunidade de consertar aquilo que estava errado e voltar à plenitude e à felicidade no casamento.
mas não é o que tem acontecido nesse momento que a gente está vivendo. Por isso, o tema da mensagem nessa noite é o seguinte: se não der certo, ou se não está dando certo, separa. Se não está dando certo, separa. E a gente vai aprender, através dessa mensagem dessa noite, como a gente vai conduzir o nosso casamento para que a gente tenha uma nova oportunidade e seja feliz assim como esse casal foi. Os slides estão na tela aí. Separei algumas reportagens que eu vi, eu não consigo ler, agora eu consigo, do portal R7, que diz o seguinte: aumenta a procura por divórcio durante a pandemia. O outro, portaljus.com.br, a Covid-19 e a pandemia de divórcios no Brasil. O outro, do Extra, número de divórcios cresce no país e processo pode ser feito por videochamada. Então, a praticidade para se divorciar é muito grande. Você mandou uma mensagem, você agenda a reunião, você consegue se divorciar sem ter, de repente, a oportunidade de ter alguém como essa advogada, que fez com que aquele casal refletisse melhor e fez ainda mais. Ajudou o Luigi lá a conquistar a esposa dele. No portal da CNN, seu casamento vai sobreviver ao surto do novo coronavírus? Essa reportagem da CNN é até interessante, porque ali eles dão algumas dicas de como você vencer os obstáculos colocados, impostos durante a pandemia e fazer com que o seu casamento saia vencedor desse período tenebroso. Então, talvez a pergunta que você possa fazer para sua esposa ou para o seu marido é o seguinte: o nosso casamento vai sobreviver à pandemia? Né? Pergunte aí, vai sobreviver? A resposta tem que ser sim, vai sobreviver, porque tudo que estiver ao nosso alcance e aquilo que não estiver, Deus irá operar para que o nosso casamento seja um casamento longo, perene, como diz, até que a morte nos separe. Esse é o objetivo. Mas nós estamos vivendo um momento concomitantemente atípico e ao mesmo tempo comum. Como assim? Atípico porque a nossa geração nunca viveu uma pandemia desse tipo. Mas também, ao mesmo tempo, é comum porque o casamento, de tempos em tempos, ele vive alguns obstáculos que nos colocam à prova para permanecermos firmes. Então, a pandemia é incomum, mas as dificuldades no casamento é algo comum, que devem ser vencidas de maneira quando nós somos perseverantes, corajosos, obstinados a fazer com que as coisas deem certo. Amém, irmãos? Quando nós somos acometidos por uma doença, a gente se mata ou a gente busca um tratamento? Se um tratamento não está dando certo, a gente busca outra linha de tratamento, busca outros medicamentos, faz atividade física, até aquele que não gosta. Por que então, muitas vezes? Às vezes por questões pífias, questões tolas, por imaturidade, por falta de perseverança, tantos casais se separam. Por que não buscar o tratamento adequado, ao invés de jogar a toalha no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, na primeira pandemia? Por que não ser persistente e buscar ser criativo e buscar soluções para que o seu casamento seja saudável novamente? Quando é com a nossa saúde a gente faz isso? Por que quando o problema é no casamento, a gente, igual foi demonstrado na reportagem ali, a gente se coloca num ringue e vai ao nocaute com rapidez, ao invés de ser persistente, continuar lutando por aquilo que a gente acreditou um dia? E é justamente sobre isso que nós vamos nos ater nessa noite. Essa afirmação: se não está dando certo, separa. Se não está dando certo, separa. E eu digo para você nessa noite que essa é uma afirmação verdadeira, necessária e imprescindível para que o seu casamento seja bem-sucedido. Todavia, ela tem sido aplicada no casamento de maneira equivocada. Se não está dando certo, separa. E o que é separar? É pôr-se à parte, é apartar-se, é desagregar-se, é desunir-se. Mas quando eu digo, se não der certo, separa, não é para separar o casal, é para separar justamente aquilo que está sendo danoso, aquilo que está sendo prejudicial,
aquilo que tem provocado a desarmonia e a infelicidade dentro do casamento. Mas por que que quando não dá certo, separa? E a gente vai direto em separar o casal, mas não separar aquilo que está impedindo o casal de ser feliz. Não seria muito mais simples? Talvez não, porque investir tempo no casamento, atuar para que as coisas deem certo, dá trabalho. E a grande verdade é que ninguém quer ter trabalho, porque casamento exige muito de nós, exige ceder, exige ser compreensivo, muitas vezes a vontade de falar, ela tem que ser suprimida pela necessidade de ouvir, e a gente tem dificuldade de fazer isso. É muito mais fácil terminar do que corrigir aquilo que está errado, porque a gente não quer ter trabalho. A própria psicóloga, Denise, o nome dela, no final da reportagem, ela fala o seguinte, eu até tomei nota aqui: amor é mais malhação do que inspiração. Vamos trabalhar para que essa relação dê certo. Amor é mais malhação, é mais colocar a mão na massa e fazer com que as coisas aconteçam do que ficar suspirando e esperando que as coisas caem do céu e que a pessoa mude do jeito que você quer, que ela fique ali no seu quadrado, respondendo sempre aquilo que você deseja, fazendo sempre aquilo que você imaginou, e a verdade não é assim. É necessário uma adaptabilidade, e isso dá trabalho. Mas eu vou contar para você nessa noite, sem cobrar nada, 2 segredos. E esses segredos são interessantes, porque um você já sabe, e o outro segredo você não quer acreditar. O primeiro segredo é que o seu cônjuge é imperfeito, ele não é perfeito. Esse segredo você já sabia. O segundo segredo você não quer acreditar, é que você também não é perfeito. Só que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso, mas essa é uma grande verdade. O pastor Cláudio Duarte, ele fala o seguinte: as pessoas não se casam com a pessoa errada. E aqui eu estou parafraseando o que ele falou. As pessoas agem de forma errada ao lado da pessoa que pode se transformar na pessoa certa. Então a gente não casa com a pessoa errada. Na verdade, as nossas atitudes muitas vezes são erradas ao lado da pessoa que pode vir se tornar a pessoa certa para a nossa vida. O grande desafio ao casarmos não é casar por amor, mas sim casar para amar. A gente se casa por amor e esquece que é necessário continuar amando dentro do casamento. E isso também dá trabalho, porque a gente só conhece a pessoa depois que casa. Eu lembro, já comentei aqui com os irmãos, no início do... Minha esposa me permite compartilhar aqui, no início do nosso casamento, que período de adaptação difícil. Não por minha causa, porque eu sou perfeita, é por causa dela. Brincadeira. Mas a gente estava com poucos meses de casado, e as pessoas, quando comentavam, quanto tempo de casado? 8 meses, 7 meses. Está em lua de mel ainda. Só eu sabia o deserto que eu estava vivendo nesse período de adaptação, por causa dela, obviamente, mas porque realmente todo mundo fala que eu era uma pessoa difícil, e ela também tinha as dificuldades dela, e coloca os dois, joga dentro de uma casa, e aí aquele período de adaptação realmente é difícil. Muitos, talvez, no meu lugar, já teriam jogado a toalha, talvez por conta dessa frase maldita, de que se não dá certo, ou se não está dando certo, separa, porque é a decisão mais fácil a tomar. Mas a gente decidiu ter trabalho, e teve, e foi passando, e graças a Deus agora a gente está vivendo um momento muito bom. Vão ter outras crises? Provavelmente, mas é ter foco naquilo que está no verso 24, né? Que deixará o homem pai e mãe, e irá se unir à sua mulher. Esse é o nosso desafio, a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Mas como separar, então, aquilo
que não presta no casamento e perseverar no nosso relacionamento e torná-lo saudável. E aqui há diversas possibilidades. Eu separei algumas aqui para essa noite, baseado nesse livro aqui, Casamento Blindado. Algumas verdades eu tirei desse livro aqui, outras eu tirei da minha experiência, outras da minha cabeça. Mas a primeira verdade, para a gente poder separar aquilo que é prejudicial para o nosso casamento e não separar da pessoa que a gente ama, resolva os problemas e não as pessoas. Vou repetir, resolva os problemas e não as pessoas. Há muitos casais que se amam e acabam se separando. Há casais que permanecem juntos, mas são dois estranhos dentro de casa, porque não conseguem desenvolver a habilidade, a competência, a expertise para resolver os seus conflitos dentro do relacionamento. Mantém uma postura de insistência em querer mudar a outra pessoa. Ele não foca naquilo que é importante, resolver o problema, não. Ele quer mudar a pessoa. O marido quer mudar a esposa e a esposa quer mudar o marido. Algumas pessoas pensam assim: se eu conseguir mudar a minha esposa, se eu conseguir mudar o meu marido, o meu casamento vai ser perfeito. Se ele for igual a mim, nós não teremos mais problemas dentro do nosso relacionamento. Mas essa estratégia, ela não dá certo e ela nunca dará, muito pelo contrário. O que acontece é que esse foco equivocado e essa insistência aumenta a incidência de conflitos, de críticas, de acusações, e é um reiterar de apontar erros da outra pessoa, e em paralelo a isso você monta uma autodefesa para justificar as suas atitudes, e isso não dá certo no relacionamento, porque não existe relacionamento perfeito. Eu fico pasmo quando eu vejo alguém que diz assim, às vezes anos e anos de casado, e fala assim: eu nunca discuti, eu nunca briguei com a minha esposa, ou eu nunca briguei com o meu esposo. Eu quase penso assim, né? Imagino, eu vou dar um pouquinho de problema para esse casal, para eles terem um pouco de emoção, porque é muito tempo sem brigar, muito tempo sem discutir, precisa de uma adrenalina, né? Mas existe casal assim? Existe. Mas casal assim é igual o meu time sendo campeão. É raríssimo. É igual o Botafogo. Isso acontece? Acontece, mas assim, precisa de 2 gerações para ver isso acontecer. Mas que tem casal, eu não estou falando que isso não existe, que tem casal que realmente tem pouco atrito, que não tem quase nenhuma discussão, existe. Mas tem casal que tem bastante e consegue viver. É o ideal? Não é. Por isso é importante, ao longo do tempo, desenvolver a maturidade necessária para que o casal viva em paz. Tem alguma rusga em algum momento? Tem. Mas ao mesmo tempo que tem a rusga, tem a sabedoria para solucionar o conflito. O casal, ele deve canalizar as suas forças, não para lutar um contra o outro, mas sim para buscar juntos uma solução para os seus conflitos. Esse é o nosso objetivo, resolver o conflito. Se você não desenvolve essa habilidade de resolução de conflitos, eu te afirmo que não adianta você se divorciar, porque você vai se separar da pessoa, mas você não vai se separar da sua incompetência e falta de habilidade de resolver conflitos. Então, quando tiver um conflito no próximo casamento, você vai ser frustrado da mesma maneira. É melhor continuar com a esposa que você já está, que você já gastou dinheiro no casamento, que você já está acostumado com os problemas, com ronco ou com chulé, e ela com você também, que você está acostumado com ela falar na sua cabeça, e ela está acostumado com as suas esquisitices, e resolver o conflito e viver feliz do que partir para um novo casamento. As pessoas, eu só falei coisa ruim, né? Mas tem as coisas boas do casamento também. A gente fala assim por conta da brincadeira. Mas é melhor você desenvolver a habilidade de resolver conflitos dentro do seu casamento do que se separar e enfrentar conflitos em outro lugar. E é por isso que a gente vê tantas pessoas se casando e se casando e se casando, porque ela não desenvolveu a habilidade de resolver conflitos.
Então não adianta mudar de par, porque o problema provavelmente está em você. O casal, como eu disse, ele deve canalizar as forças, não para lutar contra o outro, mas sim para resolver os seus problemas. Portanto, resolva os problemas e não as pessoas. Eu separei um outro vídeo aí pequenininho. Tchau, amor. Tá, até mais tarde, viu? Até. Tchau, beijo. Desculpa, amor. Não, não tem problema não, amor. Então, tchau, beijo. Se cuida, viu? Tá. Até mais tarde. Até. Beijo. Ah, quebra o fuso, véi. Quebra o bagaço, véi. A porta já tá toda folosada. Daqui a pouco tá caindo no chão o fuso, véi. Foi sem querer, rapaz. Toda vez você diz isso que foi sem querer. Eu quis, não. Imagine se você quisesse. Oxi. Ah, pra lá. Ah, sim. Chegamos. Tchau, amor. Fique com Deus. Até mais tarde, viu? Até mais tarde. Até, tchau. Oxe, agora lascou. Eu pergunto para você, esse esposo, ele mudou a pessoa ou ele resolveu o conflito? Resolveu o conflito, não é verdade? Às vezes a gente quer mudar a pessoa e não vai dar certo. Essa mulher vai bater a porta para o restante da vida, assim como o marido também tem aquelas características que a mulher pode tentar mudar, mas igual no meu caso, que sou filho único, né, muito mimado pela minha mãe, tem coisas que a minha esposa vai tentar, mas não vai ter jeito. Eu até tento melhorar, mas tem coisas que já está enraizada. Então a gente tem que desenvolver a percepção, a sensibilidade daquilo que realmente pode mudar, pode melhorar, ou de repente não vai mudar e a gente vai ter que se adaptar. É ter sabedoria e discernimento para isso. Tem coisas que dá naturalmente para conviver, vai da nossa capacidade de ceder. E não pense que só um cede no casal. O outro também cede. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. E se você não tem cedido, é importante, porque isso é de sumo valor para a qualidade do casamento. Entendeu? Então, assim, aprenda a resolver os conflitos e não mudar a pessoa. Esse rapaz poderia ter mudado, ele poderia ter resolvido conflitos de diversa maneira. Ele usou um cabo de vassoura ali. Ele podia muito bem ter descido do carro e aberto a porta do carro para sua esposa. Ganharia mais pontos ainda, talvez, né? Então, assim, há diversas maneiras de resolver o conflito. Só que, às vezes, a gente não quer ter trabalho. Então, a primeira atitude que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é essa. Para você separar dos problemas e não da pessoa, resolva os conflitos e não se preocupe em mudar a pessoa. Aí, né, uma segunda característica que eu identifico, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aprenda a desenvolver o diálogo. Se você está em uma festa e o som está muito alto, aquela música barulhenta, você consegue conversar? Não consegue. O barulho, os ruídos acabam gerando falta de concentração e você não escuta a outra pessoa. De igual modo, acontece no casamento. Que ruídos são esses dentro do casamento? É quando você ataca o seu parceiro, mesmo que ocasionalmente. É quando você faz comentários irônicos, dá algumas respostas sarcásticas. O que isso beneficia o seu casamento? Isso é ruído. Vai atrapalhar um diálogo saudável. Uma brincadeirinha, um debochezinho para quebrar o gelo é interessante. Mas sarcasmo, ironia, isso é ruído dentro do casamento. Acusações, ataques verbais, o que isso contribui para a paz no relacionamento. Tem gente que depois que termina a discussão, lembra assim, poderia ter falado isso também para poder jogar na cara da pessoa. O que isso vai contribuir para a harmonia do casamento? Em nada. E quando eu digo aqui acusações e ataques verbais, eu digo dentro do âmbito de uma discussão normal dentro de um casal. Agora,
Se há algo mais do que isso, se há agressão, se há violência, aí a mulher tem que ligar para o 180 e buscar auxílio, ter um atendimento à mulher, ou buscar auxílio de uma pessoa em quem você confia, ou se há uma agressão de fato, é ligar 190, direto, para poder resolver a situação. O que eu falo aqui é atrito natural dentro de um casal que a gente pode evitar tendo maturidade e sabedoria para lidar com as circunstâncias do dia a dia. O que é um ruído dentro do casamento? Tocar nas feridas do passado. Ninguém consegue viver com uma ferida exposta. De igual modo, isso também se aplica no casamento. Ninguém consegue viver com uma ferida maltratada. É necessário que seja curado. Isso, se for necessário, buscar uma ajuda de um profissional, é conversar com o seu cônjuge para que algo seja definitivamente tratado e curado. Diferente daquelas pessoas que gostam de tocar nas feridas. Às vezes algo já até cicatrizou, tá aquela casquinha, mas a pessoa quer meter o dedinho lá até sangrar e incomodar. Isso também é um ruído dentro do casamento e não permite que se haja um diálogo saudável. Se você é esse tipo de pessoa que vira e mexe, voltam nas feridas do passado, tente refletir sobre o que isso traz de benefício para o seu casamento. Muito pelo contrário, só traz malefício. Agora, se é algo que nunca foi conversado, é algo que ainda consome o seu coração, trate o quanto antes, para que você viva o seu casamento de maneira plena. Outro ruído é a indiferença, é o gelo que você dá, ou quando você passa muito tempo fora de casa, vai para a casa dos pais, vai para a casa dos amigos, para a casa das amigas, ou vai para algum lugar que não convém. Isso também é um ruído dentro do casamento. A própria palavra de Deus diz, você irá deixar pai e mãe e uniciar a sua esposa, a mulher. Então, o nosso objetivo, o nosso chamado, o nosso foco é ficar junto com aquela ao qual Deus nos confiou e vice-versa. Quando a gente tem esses tipos de atitude, nós estamos levando ruído, um som desagradável para o nosso casamento. E não permite que a gente foque naquilo que realmente é importante, que é o diálogo dentro da nossa relação, dentro do nosso relacionamento. Se você tem jogado esse barulho para dentro da sua relação, revise e procure buscar providenciar um ambiente agradável, saudável para o diálogo. Como que é esse ambiente? Através do respeito, através da compreensão. Quando você deixa de proferir palavras de acusação, mas demonstra através das suas atitudes paciência com o seu cônjuge para ouvir e buscar entender aquilo que ele tem para falar. Dessa maneira você estabelece o diálogo, um ambiente saudável para você ouvir e ser ouvido através de acusações e ruídos que atrapalham o bom andamento do relacionamento e da resolução dos conflitos. Se você ataca o seu marido, se você ataca a sua esposa, você está atacando a si mesmo. Porque o verso 24 diz, eu vou repetir, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Se eu sou uma só carne com a minha esposa, quando eu a ataco, eu estou atacando a mim mesmo. Se eu sou uma só carne com o meu marido, quando eu ataco o meu marido, eu estou atacando a mim mesmo. O que há de sábio nisso? Como eu vou desenvolver um diálogo nesse sentido? Então, portanto, faça algo que vá privilegiar, que vai abençoar, que vai promover a paz dentro do seu relacionamento e não gerar ainda mais conflitos e desordem, desarmonia dentro da sua casa. As pessoas se separam porque encontram um motivo mais forte do que aquelas que uniram. Seja você um promotor, um agente dentro do seu casamento, de relembrar aquilo que foi motivo da sua união, o amor que você sentia e que você deve continuar expressando dia após dia na sua relação. Assim, o diálogo, naturalmente, ele vai existir
e o sentimento vai crescer de ficar junto daquela pessoa ao qual você amava e tem a oportunidade de continuar amando. Terceiro, vou acelerar aqui. Terceiro, não trate o seu cônjuge como você gostaria de ser tratado. Justamente, não trate a pessoa que você ama da maneira que você gostaria de ser tratado. Trate a pessoa que você ama da maneira que ela gostaria de ser tratada. Porque muitas vezes a gente trata a pessoa da maneira que a gente gostaria, mas de repente não é isso que ela quer. Ela foi criada num ambiente diferente, tem visões diferentes, sentimentos diferentes, e de repente a maneira que ela quer ser tratada também é diferente da maneira como você deseja. Tem um livro do Chapman, que ele fala o seguinte, das 5 linguagens do amor, dica também de leitura. Ele fala do tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, toque físico e serviços. A minha esposa, por exemplo, eu posso comprar, e ele está aqui, vai servir de exemplo, eu posso comprar uma coisa muito cara para ela, às vezes ela não vai nem dar ideia, mas se eu compro uma coisa mais simples e escrevo um cartão, já tem valor, tem um valor muito maior. Eu, pelo contrário, eu já não sou tão ligado em cartão, e às vezes acabo sendo relapso, por não ser tão ligado em cartão, acabo não sendo tendencioso, acabo não escrevendo tanto cartão quanto deveria, que é algo que agrada a minha esposa. Então, o relacionamento, para a gente ser assertivo, não se separar da pessoa, mas se separar dos problemas, é desenvolver também a sensibilidade de fazer aquilo que a outra pessoa gostaria, não aquilo que eu gostaria que ela quisesse. A grande verdade é essa. Mas como faz isso? Dando atenção, conversando, desenvolvendo, igual diz o próprio livro do Chapman, dando tempo de qualidade. Quando você dá tempo de qualidade para a pessoa que está junto de você, você começa a perceber aquilo que realmente é importante para ela. E deixa de ser relapso, a pessoa começa a ficar mais feliz e naturalmente sente maior desejo de também te fazer feliz. Identificar aquilo que fará a pessoa feliz simbolizará para ela que você verdadeiramente a ama. É como você trata as pessoas. E aí o homem e a mulher, eles acabam tendo um perfil muito diferente. Naturalmente, porém, não necessariamente, o homem tem preferência por respeito e a mulher por amor e cuidado. Mas isso não é necessariamente uma regra, mas grande parte das vezes é isso que acontece. Quem já ouviu uma frase assim, aqui em casa você é assim, mas no trabalho você trata as pessoas diferente. No trabalho você é toda mansinha, mas aqui em casa você faz esse tipo de grosseria. Lá você trata as pessoas assim. Quando você está tratando o cliente, você trata a pessoa assim. Quando você fala com um paciente ou algo assim, você trata assim. Por que aqui em casa você é desse jeito e na rua você é de um jeito diferente? Não precisa levantar a mão, mas provavelmente você já ouviu isso em algum momento. E esse livro ele traz uma abordagem interessante que eu gostaria de ler para vocês. Sejamos honestos. A verdadeira razão por que controlamos nossas emoções no local de trabalho não tem nada a ver com gostarmos ou não das pessoas, e sim com o dinheiro. Você só não xinga seu patrão ou dá um coice no funcionário porque isso lhe custaria dinheiro. Tanto é que quando uma pessoa já não está nem aí para o emprego, é capaz, não é regra, ele diz, é capaz de soltar os cachorros em cima de alguém no trabalho, pois já planejava sair de qualquer maneira. Portanto, controlamos nossas emoções, motivados por não querer perder dinheiro. Agora responda, será que não podemos controlar as emoções motivados por não perder o casamento? Daí, o outro benefício de ver o seu casamento como uma empresa. Nesse livro aqui ele faz uma abordagem interessante sobre dar o exemplo de como o casamento fosse uma empresa. Daí outro benefício de ver o seu casamento como uma empresa, entender que ele é o seu maior investimento. Pessoas casadas normalmente são mais estáveis financeiramente e em todas as outras áreas da vida, como saúde, espiritualidade e família. Não tem sentido você sacrificar suas emoções para ter sucesso no trabalho,
mas não no seu casamento. De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família? Deixe-me colocar para você um cenário comum em briga de casal. Marido e mulher estão em casa discutindo sobre alguma coisa, batendo boca para lá e para cá, os temperamentos estão esquentados e de repente toca o telefone. O dono do celular olha quem está ligando e vê que é uma ligação importante e decide atender. Mas antes, com a voz de raiva, grita com o marido ou a mulher: espera aí, tenho que atender essa chamada. Daí atende a ligação em questão de 1 ou 2 segundos, muda a voz e diz em tom polido e suave: alô? Oi? Ô, pastor Celso, pode falar? A pessoa do outro lado jamais imaginaria de que os 2 segundos antes, quem atendeu a chamada estava gritando com raiva. Em outras palavras, podemos ou não podemos controlar as nossas emoções no meio de uma briga de casal? Esse é o nosso desafio, controlar as nossas emoções diante de um momento de discussão. Se a gente faz isso em tantos outros lugares, por que não podemos fazer isso no nosso casamento? Isso também é separar aquilo que não presta para realmente investir naquilo que presta, o nosso casamento. E caminhando para o fim, o último ponto, que é o seguinte: para você separar aquilo que não presta, aquilo que está errado no seu casamento e continuar investindo no amor da sua vida, encontre estratégias e se capacite para ser um casal que sabe separar os conflitos e permanecer no amor. O casal do vídeo, ele enxergou essa oportunidade e teve a possibilidade de reconstruir certo. Porém, muitas pessoas têm desistido. Aquela advogada, ela foi peça fundamental na continuidade daquele casamento. Providência. Se cerque de pessoas, ou então de pessoa que pode te ajudar. Compartilhe com alguém que verdadeiramente pode te ajudar. Não compartilhe com muitas pessoas os seus problemas no casamento, os seus conflitos. Compartilhe com quem realmente pode te ajudar. E aprenda também o seguinte, que nem sempre aquilo que deu certo para o casamento de outra pessoa tem que dar no seu também. É erro e insistência. A gente tem que ser perseverante, porque é algo que vale a pena. Tem pessoas que são boas conselheiras, tem filmes que são muito bons, tem livros que são excelentes. Então, assim, busque você, para o seu casamento, estratégias que vão fazer você se separar daquilo que é ruim, e não da pessoa que você ama. Esgote as possibilidades de restaurar seu casamento, que o seu casamento não se esgotará. Esgote as possibilidades de restaurar o seu casamento, que o seu casamento, ele não se esgotará. Família é um investimento que vale a pena. O plano de Deus é que nós, enquanto marido e mulher, sejamos uma só carne. E tenha isso em mente, que quando Deus encerrou a criação, depois de efetuar a cereja do bolo, a Eva, a mulher, Deus disse que aquilo era muito bom. Tome posse dessa palavra, que a sua união com a sua esposa, que a sua união com o seu marido é algo muito bom, e que essa palavra demoníaca, essa palavra medíocre, essa palavra enganosa, perversa, danosa, de que se não está dando certo, separa, não se aplica no seu casamento, a não ser para separar aquilo que é prejudicial. Separar da pessoa que você ama, jamais. Amém, irmãos? Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Oro para que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua